Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo hoje é voltado para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é Clima e o Homem. Vamos lá então? E o que é clima, na verdade? Clima é a condição mais duradoura em que se encontra e ocorrem os fenômenos atmosféricos. Agora preste atenção nisso que está em destaque. O clima é diferente do tempo. Presta bem atenção nisso, porque é mais estável, enquanto o tempo é mais instável, mudando constantemente. Então, quando alguém disser para você o clima está quente, aí no outro dia o clima está frio, então significa dizer que ele não está falando do clima, está falando do tempo. Isso é que é estável, troca constantemente. Porque clima é quando você diz assim, o clima é equatorial, o clima é semiárido. Já pensou se todo dia o clima mudasse? Então, quando as pessoas falam disso, quando muda a temperatura, dá aquela queda de temperatura aqui em Rio Branco ou qualquer lugar do estado, não pense que está falando do clima, está falando do tempo, que ele é instável. Então, existem vários tipos de clima. Eles vão depender da localização geográfica dos lugares e de alguns elementos e fatores que interferem sobre eles. Então, vamos verificar então alguns elementos que fazem parte do clima. Olha só, os elementos do clima são temperatura, precipitação e pressão atmosférica. E os fatores do clima modificam os elementos disso. Então, cada um desses aí, temperatura, precipitação e pressão atmosférica, eles vão causar as diferenciações para cada lugar, dependendo da altitude, da maritimidade. Cada elemento desses vai criar uma característica específica. Por isso que algum país, ou até mesmo uma região, um estado tem lugares com temperaturas diferentes. Você pega Rio Branco, uma temperatura, chega em Brasília, tem 1 grau de diferença. Então tudo isso leva em consideração as variações que ocorrem na temperatura, na precipitação e na pressão atmosférica. Então vejamos que fatores são esses do clima que de fato causam alterações. A latitude é uma delas. É a distância em grau de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao Equador. Já já nós vamos ver uma figura, mas fica atento à parte conceitual. Áreas próximas ao Equador, olha o detalhe, são mais quentes. Por quê? Porque o Sol dá maior incidência de raios solares nessa região e apresenta uma maior quantidade de chuva. Ora, se tem maior incidência de raios solares, então tem maior quantidade de evaporação, evapotranspiração e, portanto, maior quantidade de chuva. E as áreas próximas às regiões polares são mais frias e apresentam menor quantidade de chuva. Vejamos então uma imagem para entender isso aí. A latitude, veja aí que tem uma linha escura ao meio que divide o globo, chamado linha do Equador. Essa linha tem 0 grau de latitude. Então, para o norte você vai de 0 até 90 graus e para o sul de 0 a 90 graus também. Então, cada uma linha dessa que você vê aí na tela é 15 graus cada um. Então, conta comigo as que ficam ao norte. 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 graus. Para o sul, do mesmo jeito, 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 graus. Então, isso são as nossas latitudes, que nos servem para entender as distâncias que existem de um ponto a outro do planeta, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Outro fator do clima é a altitude, a altura, que se refere ao relevo em relação ao nível do mar. Preste atenção no detalhe. Quanto mais alto o relevo, mais frio é o lugar. E quanto mais baixo for em relação ao nível do mar, mais quente é essa localidade. Então olha nessa tela com cuidado as 3 figuras que eu tenho aí. Campo do Jordão, altitude 1.700 metros e temperatura 18 graus centígrados. São Paulo um pouco mais abaixo, altitude 800 metros. A temperatura já começa a aumentar, 20 graus centígrados. E Santos, com altitude de 2 metros, a temperatura subiu mais 2 graus em 22 centígrados. Então, com isso, só reforça quanto mais alto o relevo, mais frio o lugar. E quanto mais baixo,
mais quente é o lugar. E a gente se enquadra nisso, a gente trazer para a nossa realidade igual. As nossas altitudes aqui também oscilam de 200 até 600 no máximo metros de altitude em relação ao nível do mar. Geralmente na região do Jural você vai ter essas elevações maiores. Nessas regiões daqui, principalmente no Alto Acre, você vai ter essa altitude variando de 200 a 300. Então, estamos também nessa de receber muita temperatura alta nessa região. E aí, outro fator do clima é a pressão atmosférica. Quanto mais alto o relevo, menor a pressão atmosférica. E quanto mais baixo o relevo, maior a pressão atmosférica sobre os corpos. Então, usando o mesmo exemplo de São Paulo, no caso específico que tenha 750 metros de altitude, a coluna da pressão atmosférica é bem menor, porque você tem uma altitude já próximo essa pressão que ela é exercida aí. Em relação a Santos, aí a coluna de ar é muito maior se você comparado com essa de São Paulo, que tem esse vácuo. Então, nesse caso, quanto mais baixo o relevo, maior a pressão atmosférica sobre os corpos. E quanto mais alto o relevo, menor a pressão. Menor por quê? Porque tem menor pressão atmosférica exercida conforme essa coluna que nós estamos vendo aí na imagem. Maritimidade é outro fator, maritimidade e continentalidade. A distância ou proximidade das grandes massas líquidas influenciam a amplitude térmica. Então o que acontece? A continentalidade tem alta amplitude térmica e a maritimidade baixa amplitude térmica. Olhando pela figura, quando eu tenho o dia, os ventos são mais frios que saem das áreas líquidas do oceano em direção do continente que está mais quente, criando aí um equilíbrio, né, entre o quente e essa maresia proveniente da região oceânica. Mas durante a noite, isso já é conhecido de todos nós, acontece até em nossas casas, que as paredes recebem calor e quando é à noite esse calor é disperso. Mas só na madrugada é que a gente vai sentir esse efeito. No começo da noite, só o ventilador e ar-condicionado para a gente suportar esse calor das paredes que foi absorvido do sol. Então à noite o continente também ele começa a resfriar isso e mandar essas massas de ar quente em direção do oceano. Então você veja aí uma troca que acontece durante o dia e a noite. Durante o dia, massa de ar frio vão em direção ao continente que está quente. E durante a noite, o continente dispersa suas massas de ar quente que ele está dispersando de todas as superfícies que ele aqueceu, leva em direção do oceano. Assim acontece a maritimidade e a continentalidade. E aí temos algumas correntes marítimas que são importantes para a explicação de como acontece as correntes quentes e frias que circulam no planeta inteiro. Então veja aí na figura, de modo geral, as correntes frias, marcado aí de azul, você vê aí o caso da Antártida, para onde ela distribui as suas massas de ar fria. Está aí mostrando aí para a região da Oceania, para a parte da América do Sul, até chegar ali pela América Central. E as correntes quentes que também criam, o que a gente está mostrando aí, que ocorre um equilíbrio de temperatura, porque há uma troca constante. Recebimento de massa de ar fria e envio de massa de ar quente para todo o planeta, para evitar que ocorra o excesso num canto ou falta em outro. Por isso ocorre um equilíbrio e, portanto, uma diversidade de clima no mundo inteiro. Fatores do clima, massa de ar. Eu queria destacar no caso massa de ar no Brasil. Você tem aí, eu queria dar um destaque a esse MEC, massa de ar equatorial continental, que está na região norte. Vejam que no verão essa massa de ar se dispersa por várias partes do Brasil. Inclusive faz parte dela os chamados massa de ar, os ventos voadores, né? Massa de ar voadora, né? Que são partículas de água que estão voando em direção à região sudeste, região sul e até mesmo para o nordeste. Então essa é o MEC, massa de ar equatorial continental. E aí no outro lado, quando se trata do inverno, eu queria que você olhasse lá no sul do Brasil, MPA, é massa de ar polar atlântica.
Aí você vê que tem uma seta que vem na direção do estado do Acre também. Então veja que essa que contribui para aquela massa de ar fria, assim, como é que o frio chegou aqui, né? Então isso vai ajudar a entender como é que essas massas de ar se distribuem no Brasil inteiro e qual a influência dela para os macroclima e microclima em cada região, em cada estado do Brasil. E aí nós temos os tipos de clima no mundo, você tem o tropical, o seco, moderado, continental e o polar e suas subdivisões. Isso aí é um estudo que você deve olhar mais aprofundado, mas que é muito importante saber aonde é que acontece climas semelhantes ao Brasil, climas semelhantes entre si em continentes. Com isso a gente entra no nosso exercitando. Presta bem atenção, é uma questão muito fácil de responder, basta você prestar atenção nela. Em relação aos tipos de clima no Brasil, marque qual clima abrange uma porção maior do território e melhor caracteriza o país. Letra A, o clima semiárido. Letra B, clima equatorial. Letra C, clima subtropical. Letra D, clima tropical. Ou letra E, clima desértico. É bom lembrar que essa resposta está até na música de muitos cantores da música popular brasileira. Analisou então qual é? A resposta certa é letra D! Muito bem, é o clima tropical. Esse é o nosso país tropical. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado. Se você quiser assistir essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima aula.